Você já teve aquele momento em que uma ideia surge do nada na sua mente e você sente que não veio de você? Aquele pensamento que aparece com uma clareza estranha, uma urgência inexplicável, como se alguém tivesse sussurrado diretamente no seu ouvido interno. Billy Graham costumava dizer que Deus não precisa de megafones quando encontra um coração disposto a ouvir. E talvez o que você tem chamado de coincidência, intuição ou simplesmente um palpite seja, na verdade, a voz do Altíssimo tentando orientar seus passos. O grande evangelista americano sempre enfatizou que a comunicação divina não se limita aos momentos de oração formal ou aos cultos dominicais, mas permeia cada aspecto da nossa existência, incluindo aqueles instantes silenciosos quando nossa mente parece estar vagando sem rumo. Hoje você vai descobrir como identificar quando Deus está falando através dos seus pensamentos, como distinguir sua voz das distrações mentais cotidianas e, principalmente, como desenvolver uma sensibilidade espiritual que transformará sua caminhada de fé para sempre. Prepare-se para uma jornada profunda pelos caminhos da mente humana, iluminados pela sabedoria bíblica, onde cada reflexão pode ser uma revelação esperando para ser descoberta. Elias e o sussurro divino. Quando Deus prefere o silêncio. Existe uma passagem bíblica que revolucionou completamente a forma como Billy Graham entendia a comunicação divina. E ela se encontra em 1 Reis capítulo 19, versículos 11. Até tinha Elias, o poderoso profeta, que havia enfrentado 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Agora se encontrava fugindo da ira da rainha Jezabel, escondido numa caverna no Monte Horebe. Deus havia prometido passar por ali. E Elias testemunhou um espetáculo natural impressionante. Primeiro veio um vento fortíssimo que quebrava as rochas, mas a Bíblia diz claramente que o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto que fez tremer toda a montanha, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida desceu fogo do céu, mas o Senhor tampouco estava no fogo. E então, após todo esse barulho ensurdecedor, veio algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre como o Criador se comunica conosco. Uma voz mansa e delicada, um sussurro quase imperceptível. E foi exatamente nesse momento que Elias cobriu o rosto e saiu da caverna, porque finalmente reconheceu a presença divina. Billy Graham refletia frequentemente sobre esse episódio em suas pregações, explicando que vivemos numa cultura que espera que Deus sempre se manifeste através de grandes sinais, milagres espetaculares ou experiências emocionais intensas, mas a verdade é que ele prefere falar no silêncio, na quietude, naqueles momentos íntimos, quando nossa alma está receptiva e nossa mente não está bombardeada pelas distrações do mundo moderno. O evangelista costumava contar como suas maiores revelações vinham não durante os grandes cruzadas evangelísticas, mas nos momentos de oração solitária, quando ele caminhava pelos campos da Carolina do Norte, ou quando acordava de madrugada, com um pensamento que parecia ter sido plantado por mãos invisíveis. Quantas vezes você já acordou no meio da noite com uma ideia clara sobre alguma situação complicada da sua vida? Quantas soluções já surgiram na sua mente, de forma aparentemente espontânea, sem que você estivesse conscientemente procurando por ir? Graham nos ensina que essas experiências não são produto do acaso, mas manifestações do Espírito Santo operando no campo mais íntimo da nossa existência, nossos pensamentos. A ciência moderna já descobriu que o cérebro humano nunca para de funcionar completamente, mesmo durante o sono, e que muitas das nossas melhores ideias surgem justamente quando não estamos forçando o raciocínio, mas permitindo que a mente flua naturalmente. Isso não contradiz a fé. Pelo contrário, confirma que Deus criou nossa mente de forma a ser receptiva à sua orientação, especialmente quando abandonamos a necessidade de controlar tudo e permitimos que Ele trabalhe nos bastidores da nossa consciência. Billy Graham sempre dizia que a oração não é apenas falar com Deus, mas principalmente saber escutar. E escutar requer silêncio interno, aquietamento dos medos e ansiedades que normalmente ocupam nossos pensamentos como ruído de fundo constante. Gideão e os sinais internos. Quando a confirmação vem de dentro, a história de Gideão, registrada no livro de Juízes capítulo 6, nos mostra outro aspecto fascinante de como Deus se comunica através dos pensamentos. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, enquanto ele malhava trigo escondido no lagar, fugindo dos midianitas, a primeira reação do jovem não foi de entusiasmo, mas de questionamento interno.
A Bíblia registra que Gideão tinha apenas 25 anos quando recebeu o chamado para libertar Israel, e sua mente estava repleta de dúvidas, medos e questionamentos que qualquer pessoa jovem teria ao enfrentar uma responsabilidade tão gigantesca. Billy Graham, que iniciou seu ministério aos 29 anos, identificava-se profundamente com essa hesitação de Gideão, e costumava dizer que Deus não escolhe pessoas pela sua autoconfiança, mas pela disposição de ouvir e obedecer mesmo quando a lógica humana sugere o contrário. O que mais impressiona na narrativa de Gideão não são os sinais externos que ele pediu, o velo molhado e seco, mas sim o diálogo interno que ele teve com Deus durante todo o processo. Quando o Senhor disse, vai nesta tua força, Gideão imediatamente pensou, que força? Minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Esse pensamento não foi uma oração verbalizada, foi uma reação mental, instantânea. E Deus respondeu imediatamente a essa dúvida interna. Isso nos ensina algo poderoso. O Criador não apenas ouve nossas orações formais. Ele está sintonizado com cada movimento da nossa mente, cada questionamento, cada momento de insegurança. Billy Graham explicava que muitas vezes ficamos esperando que Deus nos dê sinais externos extraordinários para confirmar sua vontade, quando na verdade Ele já está trabalhando no nível mais profundo da nossa consciência, plantando convicções, removendo medos, alterando nossa perspectiva de forma gradual mas consistente. A transformação de Gideão de um jovem medroso para um líder corajoso não aconteceu através de uma mudança de personalidade súbita, mas através de uma renovação progressiva dos seus pensamentos. Cada conversa com Deus fortalecia sua mente, cada confirmação divina reorganizava suas prioridades internas, até que seus pensamentos se alinharam completamente com um propósito celestial. Graham costumava dizer que essa é a diferença entre motivação humana e inspiração divina. A motivação vem de fora e tem duração limitada, mas a inspiração surge de dentro, transforma a forma como pensamos e tem efeitos duradouros na nossa conduta. Quando Deus quer usar alguém, Ele não apenas dá ordens, Ele reconfigura a mente dessa pessoa, para que ela pense como Ele pensa sobre a situação. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece que existe uma dimensão espiritual nos pensamentos que você tem experimentado. E isso já é um sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. Quero fazer um convite especial. Se este conteúdo está tocando seu coração, não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se neste canal agora mesmo, porque você está prestes a descobrir verdades que podem mudar completamente sua forma de se relacionar com Deus. E aqui vai uma pergunta que quero que você responda nos comentários. Qual foi o último pensamento que você teve que pareceu vir do nada, mas que depois se mostrou importante para alguma decisão na sua vida? Compartilhe essa experiência conosco, porque sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para entender que Deus também está falando com eles. Esther, e a coragem que brota dos pensamentos transformados. A rainha Esther nos oferece um dos exemplos mais poderosos de como Deus trabalha, transformando pensamentos de medo em pensamentos de fé e coragem. Quando Mordecai pediu que ela intercedesse pelo povo judeu diante do rei Assuero, a primeira reação de Esther foi de terror compreensível. Qualquer pessoa que entrar na presença do rei, sem ser chamada, será morta, a menos que o rei estenda o cetro de ouro. Ela tinha apenas 22 anos. Era uma jovem órfã que havia se tornado rainha quase por acidente, e agora enfrentava a possibilidade real de morte ao tentar salvar seu povo. Billy Graham frequentemente usava a história de Esther para ilustrar como Deus não remove nossas circunstâncias difíceis, mas transforma nossa perspectiva sobre elas, alterando a qualidade dos nossos pensamentos até que encontremos coragem onde antes só havia medo. O momento decisivo na vida de Esther não foi quando ela tomou a decisão de ir até o rei, mas quando seus pensamentos mudaram de posso morrer se fizer isso para se perecer, perece. Essa mudança não foi resultado de uma técnica de autoajuda ou de pensamento positivo. Foi uma transformação espiritual profunda que aconteceu durante os 3 dias de jejum que ela pediu ao povo. Billy Graham sempre enfatizava que o jejum não é uma forma de convencer Deus a fazer algo, mas uma maneira de aquietar nossa mente das distrações físicas, para que possamos ouvir com mais clareza o que Ele já está falando durante aqueles 3 dias.
Os pensamentos de Esther foram sendo purificados, refinados, realinhados com a perspectiva divina sobre sua situação, até que ela conseguiu ver além das circunstâncias imediatas e enxergar o propósito eterno pelo qual havia sido colocada naquela posição. O evangelista costumava dizer que uma das principais diferenças entre as pessoas que fazem história e aquelas que apenas assistem à história sendo feita está na qualidade dos pensamentos que elas alimentam habitualmente. Esther poderia ter passado aqueles 3 dias pensando em todas as formas possíveis de fracasso, imaginando cenários catastróficos, remoendo medos e inseguranças. Mas em vez disso, ela escolheu usar esse tempo para alinhar sua mente com a mente de Deus. Quando ela finalmente se apresentou diante do rei, seus pensamentos já não eram dominados pelo medo da morte, mas pela convicção de que estava cumprindo um propósito divino, e essa diferença se refletiu em sua postura, em suas palavras, em sua presença. O rei não apenas estendeu o cetro, mas ofereceu dar a ela metade do reino. Porque quando nossa mente está alinhada com Deus, até nossa presença física transmite uma autoridade espiritual que as pessoas reconhecem, mesmo que não consigam explicar. Abraão e os pensamentos que desafiam a lógica humana, quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque no Monte Moriá. Conforme registrado em Gênesis 22, estamos diante de um dos maiores testes de fé da história bíblica, mas também um dos exemplos mais claros de como os pensamentos inspirados por Deus podem contradizer completamente nossa lógica humana. Abraão tinha 117 anos quando recebeu essa ordem. Isaque tinha 17 anos, e toda a promessa divina sobre uma descendência numerosa dependia daquele único filho que Sara havia dado à luz depois de décadas de esterilidade. Do ponto de vista puramente racional, sacrificar Isaque significaria destruir tudo aquilo pelo qual Abraão havia esperado durante quase um século. Mas a Bíblia nos diz que ele se levantou de madrugada e partiu para o local indicado por Deus. Billy Graham sempre se fascinava com o fato de que Abraão não hesitou, não argumentou, não tentou negociar com Deus como havia feito no caso de Sodoma e Gomorra. O evangelista explicava que isso não aconteceu porque Abraão era uma pessoa naturalmente obediente, ou porque ele não amava seu filho, mas porque seus pensamentos haviam sido treinados ao longo de décadas para confiar na fidelidade divina. Mesmo quando as circunstâncias pareciam contradizer as promessas de Deus. Quando o Senhor disse: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas." O primeiro pensamento de qualquer pai seria: isso é impossível. Isso não pode estar vindo de Deus. Mas Abraão havia desenvolvido uma intimidade tão profunda com a voz divina que conseguia distinguir entre seus próprios questionamentos e a orientação celestial. O que mais impressiona nessa história é que durante os 3 dias de caminhada até o Monte Moriá, Abraão teve tempo de sobra para mudar de ideia, para racionalizar, para encontrar desculpas ou alternativas, mas seus pensamentos permaneceram firmes na confiança de que Deus tinha um plano além daquilo que ele conseguia enxergar. Graham costumava dizer que a fé madura não é a ausência de questionamentos, mas a capacidade de manter nossos pensamentos alinhados com o caráter de Deus mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. Quando Isaque perguntou: "Onde está o cordeiro para o holocausto?", Abraão respondeu: "Deus proverá para si o cordeiro." E essa resposta revela que seus pensamentos não estavam focados no problema, mas na solução que Deus certamente prepararia. O momento em que o anjo impediu Abraão de consumar o sacrifício, apontando para o carneiro preso pelos chifres no mato, representa muito mais do que um final feliz para uma história dramática. Representa a confirmação de que quando alinhamos nossos pensamentos com a vontade de Deus, mesmo que isso pareça ilógico temporariamente, Ele sempre tem provisões preparadas que nossa mente limitada não consegue antecipar. Billy Graham dizia que essa é a diferença entre viver pela vista e viver pela fé. Quem vive pela vista baseia seus pensamentos no que consegue enxergar, mas quem vive pela fé permite que Deus conduza seus pensamentos para além do horizonte visível, confiando que Ele enxerga o fim desde o princípio. Acredito que você já compreendeu que existe uma dimensão profundamente espiritual nos pensamentos que experimentamos diariamente, e que aprender a discernir a voz de Deus em meio ao burburinho mental cotidiano pode transformar completamente sua caminhada de fé. Se você tem acompanhado essa jornada até aqui, quero fazer um convite caloroso e especial. Faça parte desta comunidade se inscrevendo no canal. Não é apenas um clique,
é uma decisão de investir no seu crescimento espiritual do fazer parte de uma família que entende que Deus ainda fala hoje e que Ele quer falar especificamente com você. E aqui está uma pergunta que pode revolucionar sua perspectiva. Depois de tudo que você ouviu até agora, que mudanças você sente que Deus está querendo fazer na sua forma de pensar? Compartilhe nos comentários sua reflexão. Conte sua história, porque sua experiência pode ser a chave que alguém estava esperando para entender que Deus também está trabalhando na vida deles. Vamos construir juntos essa comunidade de pessoas que não apenas ouvem sobre Deus, mas que aprenderam a ouvi-lo no silêncio sagrado dos seus próprios pensamentos. Paulo e a mente renovada. O segredo da transformação interior. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, conhecido como Saulo, Teacher, nos oferece talvez o exemplo mais dramático de como Deus pode transformar completamente os padrões de pensamento de uma pessoa. Quando ele escreveu aos Romanos no capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não estava oferecendo uma teoria abstrata, mas compartilhando sua própria experiência de ter sua mente completamente reconfigurada pelo poder do Espírito Santo. Billy Graham costumava dizer que a conversão de Paulo não foi apenas uma mudança de religião, mas uma revolução completa na forma como ele processava informações, interpretava a realidade e tomava decisões. Antes do encontro com Cristo na estrada de Damasco, Paulo era um jovem fariseu de 28 anos, brilhante intelectualmente, treinado nas melhores escolas teológicas de Jerusalém, mas seus pensamentos eram completamente dominados por zelo religioso, mal direcionado, orgulho intelectual e uma sede de justiça própria que o levava a perseguir impiedosamente os cristãos. Suas cartas posteriores revelam que ele se lembrava vividamente de como sua mente funcionava naquela época. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele pensava que estava servindo a Deus quando, na verdade, estava lutando contra ele. E isso nos mostra como é possível ter pensamentos aparentemente espirituais que estão completamente fora da vontade divina. O encontro com Cristo não apenas mudou suas crenças, mas literalmente revroteou os circuitos neurais do seu cérebro. Billy Graham explicava que quando Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele está descrevendo uma experiência real de ter seus padrões de pensamento substituídos pelos padrões de pensamento de Cristo. Isso não aconteceu instantaneamente. Paulo passou 3 anos na Arábia antes de iniciar seu ministério público, tempo que ele usou para permitir que o Espírito Santo fizesse uma cirurgia profunda em sua mente, removendo décadas de condicionamento religioso equivocado e implantando uma nova forma de compreender Deus, as pessoas e a vida. As cartas paulinas são um manual de como uma mente renovada funciona na prática. Quando ele estava preso em Roma, seus pensamentos não se focavam na injustiça da sua situação, mas na oportunidade de alcançar a guarda pretoriana com o Evangelho. Quando foi açoitado e preso em Filipos, seus pensamentos se voltaram para louvor e gratidão, não para amargura e autocompaixão. Quando enfrentou naufrágios, apedrejamentos e perseguições, sua mente permanecia focada no propósito eterno, não nas circunstâncias temporárias. Billy Graham dizia que essa é a diferença entre ter uma experiência com Deus e ter a mente de Cristo. A experiência pode ser emocional e temporária, mas a mente renovada produz uma transformação permanente na forma como interpretamos e respondemos à realidade. O segredo da renovação mental, segundo Paulo, está em pensar sobre as coisas que são verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e louváveis. Isso não é pensamento positivo superficial. É disciplina espiritual profunda. É escolher conscientemente quais pensamentos vamos alimentar e quais vamos rejeitar. É entender que nossa mente é como um jardim. Aquilo que plantarmos e regarmos crescerá, e aquilo que negligenciarmos morrerá. Graham costumava dizer que a maioria dos cristãos ora por mudanças na vida, mas Deus quer começar fazendo mudanças na mente, porque quando a mente muda, tudo mais muda como consequência natural. A jornada que fizemos juntos pelos pensamentos inspirados por Deus chega ao fim, mas na verdade, este é apenas o começo de uma nova forma de viver sua fé. Billy Graham sempre dizia que conhecer a verdade não é suficiente. É preciso viver a verdade. E viver a verdade começa com permitir que ela transforme nossa forma de pensar. Se você chegou até este ponto, é porque Deus está fazendo algo especial na sua vida. Está abrindo seus olhos para dimensões da fé
que talvez você nunca tenha considerado antes. Quero encerrar com uma reflexão do próprio Billy Graham. Deus tem um plano para sua vida, e esse plano começa com uma mente rendida ao Espírito Santo. Uma mente que não apenas ouve a voz de Deus, mas que se torna instrumento através do qual ele pode pensar, criar e transformar o mundo ao seu redor. Agora é hora de você tomar uma decisão. Você vai permitir que essa verdade morra aqui? Ou vai levá-la para a sua vida prática? Se este conteúdo tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através destas palavras, então, sua responsabilidade é compartilhar essa luz com outros que também estão buscando ouvir a voz do Pai. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e, principalmente, comece hoje mesmo a prestar atenção nos pensamentos que Deus está plantando. Mente, Ele está falando com você neste exato momento. Talvez através de uma paz inexplicável, talvez através de uma convicção crescente, talvez através de uma esperança renovada. Não deixe essa voz se perder no ruído do mundo. Cultive-a, obedeça e prepare-se para ver como Deus pode usar uma mente rendida a Ele para fazer coisas extraordinárias.